Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou acoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram de com um manto de púrpura. Chegavam-se e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifique, crucifique! Pilatos repetiu: Levem-nos daqui, vocês mesmos e os crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo a tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu a resposta. Então Pilatos advertiu: Você não me responde? Não sabe que eu tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria autoridade nenhuma sobre mim e ser de cima, se não fosse lhe dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém clamavam: Fora, fora, crucifiquem. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. A crucificação de Jesus. Jesus, carregando ele mesmo em sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, em Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram, e com ele outros dois, de um lado e de outro, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou na cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva, Rei dos Judeus, e sim ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que eu escrevi, escrevi. Os soldados, pois quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas deles e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, e todo o tecido de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram as sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e a Maria Madalena. Vendo Jesus, a sua mãe e junto, vendo Jesus, a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. A morte de Jesus. Depois, vendo Jesus que todo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre em uma esponja e, fixando num caniço de isopo, aproximaram a esponja na boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinada a cabeça, entregou o espírito.
um soldado abre de lado Jesus com a lança. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era dia de preparação e era grande dia daquele sábado, os judeus pediram a Pilatos que fossem quebradas as pernas crucificados e tirados daquelas cruzes. Os soldados quebraram as pernas dos homens que tinham sido crucificados com Jesus, primeiro de um e depois de outro. Quando, porém, chegaram a Jesus, vendo que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu de um lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu isso dá testemunho, e testemunho dele era verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para quem também vocês creiam. E isso aconteceu que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez a escritura: olharão para aquele a quem tem trapassaram. O sepultamento de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos a permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu a permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha falado com Jesus à noite, também foi levado, levando a cerca de 35 quilos de composto de mirra aloés. Tomaram, pois o corpo de Jesus envolvia em lençóis, com óleos e aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, e colocaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que o Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: e viu o Senhor. Eu vi o Senhor
ele contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos deles, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: Ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estando também, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor, meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenham vida em meu nome. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão e Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os mais dois novos discípulos. Jesus. Simão e Pedro aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, de tão grande que era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, se tingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao soltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: Traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabia que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ser ressuscitado dentre os mortos. Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que esses outros homens me amam? Ele respondeu: Sim, ó Senhor. Sabe que eu o amo.
Jesus lhe disse: apacente aos meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, ó Senhor, sabe o que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter Jesus perguntado aquela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas. Sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar que tipo de morte Pedro havia glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que asseava e se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então se espalhou entre os irmãos a notícia que o discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito tal discípulo não morreria mais? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O testemunho de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas que escreveu, e sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, penso que nem num livro, no mundo inteiro, caberiam os livros que seriam escritos.